Quando você some, ele não sente saudade de você. Ele sente medo de perder o controle. E é isso que a maioria das mulheres não entende. Muitas criam um filme na cabeça, acreditando que, na primeira ausência, o homem já se desespera, pega o celular, procura você como se tivesse perdido algo insubstituível. Mas a verdade é que o primeiro impacto não é esse. Ele veste a persona, a máscara social que sustenta desde a infância, a de homem inabalável, que nunca demonstra fragilidade. Por trás dessa máscara, no entanto, existe um ego treinado para se proteger. Então, no início, quando você silencia, ele racionaliza. Ela não respondeu. Deve estar ocupada. Talvez esteja brincando de se fazer de difícil. Se quiser, ela volta. Percebe como não há romantismo? Não há ainda nenhum vazio profundo. Existe apenas autoafirmação. Ele se coloca como o centro da narrativa e usa isso para manter o controle. Agora deixa eu te perguntar, você já tentou sumir de propósito, ficar em silêncio com um homem para ver a reação dele? O que aconteceu? Quero que você conte nos comentários, porque sua experiência pode abrir os olhos de muitas outras mulheres. Só que aqui está o ponto onde a maioria se engana. O silêncio não provoca saudade imediata. O que ele sente no começo é falta de atenção. E atenção é algo que qualquer outra pode dar. Se você não conduz esse silêncio de forma inteligente, ele pode se transformar em esquecimento. Mas, se conduzido da maneira certa, esse silêncio planta uma semente que pode mudar tudo. Sabe por quê? Porque aquilo que ele reprime na consciência, cedo ou tarde, retorna pelo inconsciente. Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós mesmos volta a se manifestar em sonhos, pensamentos, impulsos inesperados. É exatamente isso que acontece. Ele pode manter o discurso de que está tranquilo, mas por dentro uma dúvida começa a surgir. Será que eu fiz algo errado? Será que ela encontrou alguém melhor? Será que perdi espaço? É só uma fagulha. Mas já é suficiente para abalar o ego. E esse é o ponto de partida para um processo silencioso e inevitável. No início, ele tenta manter a postura. Só que cada dia de silêncio é uma rachadura a mais nessa máscara de indiferença. E quanto mais a máscara se rompe, mais espaço a fantasia ocupa. Na próxima parte eu vou te mostrar como essa pequena semente de curiosidade começa a se expandir. Como a ausência se transforma em incômodo real. E por que esse é o momento em que o jogo muda de lado. No começo, ele tenta acreditar que está tudo sob controle. É como se dissesse para si mesmo: ela deve estar ocupada, logo aparece. Mas esse teatro não dura muito. O silêncio começa a bater como um eco dentro da mente dele. No vazio das mensagens que não chegam nasce algo incômodo. A curiosidade. Essa curiosidade não é amor ainda. Não se engane. É instinto. O masculino tem a necessidade de mapear o território, de sentir que nada escapa ao seu alcance. Quando você some sem explicação, ele perde a referência. É como se estivesse acostumado a ouvir um som de fundo todos os dias, e de repente, aquele som desaparece. O cérebro estranha, e quanto mais ele tenta ignorar, mais a ausência ganha força. Nesse estágio, surgem sinais sutis. Ele pode visualizar seus stories sem reagir, deixar um like solto em uma foto antiga, ou mandar uma mensagem boba, sem importância aparente. Esses são testes. Ele não está pronto para se expor, mas precisa checar se ainda tem espaço na sua vida. É como alguém que coloca o pé na água antes de decidir se mergulha. E aqui mora o erro de muitas mulheres. Interpretar esses pequenos movimentos como declarações de saudade. Não são. São apenas sondagens. E se você responder com excesso de doçura, se entregar rápido demais, mata a faísca que o silêncio começou a acender. Eu quero que você pense comigo. Quando foi a última vez que um homem reapareceu depois de um sumiço? Ele voltou de forma clara, ou apenas jogou migalhas para ver sua reação? Escreve nos comentários, porque compartilhar isso pode abrir os olhos de outras mulheres que ainda caem nesse jogo. O ponto crucial é entender que a curiosidade é só a primeira rachadura na armadura dele. É o fio solto no casaco. Se puxado com calma e inteligência, desfaz tudo. Mas se puxado de forma impaciente, se rompe sem efeito. O silêncio bem conduzido não precisa de indiretas.
Não precisa de birras. É simples, quase elegante. Você apenas retira a energia que antes alimentava o ego dele. Jung dizia que o que não é iluminado pela consciência volta como sombra. É exatamente isso que começa a acontecer. A sombra dele sussurra que talvez não seja tão especial quanto imaginava. E esse é o começo de algo mais profundo. A curiosidade se transforma em incômodo. E quando o homem começa a sentir incômodo com a sua ausência, o jogo já não está mais nas mãos dele. Na próxima parte, vou te mostrar como essa sensação se intensifica e como o medo, mesmo que disfarçado, começa a ganhar espaço. O incômodo começa silencioso, quase imperceptível até para ele mesmo. No entanto, é nesse ponto que a mente masculina revela mais do que aparenta. Enquanto diz para si mesmo que está bem, que não precisa de você, que está no controle, a verdade é que algo já começou a mudar. A ausência se transformou em uma presença constante. Só que dentro da cabeça dele, o que antes era curiosidade, agora vira inquietação. Ele começa a revisar mentalmente as últimas conversas, procurando sinais que talvez tenha deixado passar. Pergunta-se se disse algo errado, se você se cansou, se existe outro homem ocupando o espaço que antes era dele. Isso, claro, ele não admite em voz alta. O ego não permite. Mas internamente, essa dúvida corrói. É aqui que a sombra masculina aparece. A sombra, como eu descrevo, é aquela parte da psique que o homem não quer reconhecer. O medo de não ser bom o suficiente, de perder espaço, de ser substituído. Quando você some sem dar explicações, não é apenas o silêncio que o incomoda. É o confronto com essa sombra. E sabe qual é a reação mais comum nessa fase? Pequenas tentativas de recuperar o terreno sem parecer vulnerável. Ele pode dar aquele oi sumida despretensioso, comentar algo sem importância, ou até curtir várias publicações suas de uma vez, como se isso fosse casual. Mas não é. É o incômodo buscando válvula de escape. Agora eu quero que você pense comigo. Você já percebeu um homem agir diferente depois que você se afastou? Talvez ele tenha ficado mais atento. Talvez tenha se esforçado para puxar assunto. Ou talvez tenha fingido indiferença, mas voltou com gestos pequenos. Conta aqui nos comentários porque isso mostra como o silêncio mexe mais do que ele admite. Nesse momento você tem uma escolha. Se responder rápido, se demonstrar ansiedade, ele volta para a zona de conforto e pensa, eu sabia que estava tudo sob controle. Mas se você mantém sua postura, se responde com leveza, sem pressa, sem exageros, o incômodo aumenta. Porque ele percebe que perdeu algo que julgava garantido, sua previsibilidade. E o que é previsível, cedo ou tarde, perde valor. O que é incerto, por outro lado, mantém a mente presa. Essa é a virada. Ele começa a projetar em você características que talvez não tenha enxergado antes. Independência, seletividade, mistério. Não porque você tenha mudado, mas porque o silêncio força a imaginação dele a preencher o vazio. Na próxima parte, vou te mostrar como esse incômodo cresce até o ponto em que o homem, mesmo tentando resistir, começa a sentir medo real. E não é medo de perder qualquer mulher. É medo de perder justamente aquela que não se deixa dominar pelo jogo dele. O medo é um visitante silencioso na mente masculina. Ele nunca chega anunciando, nunca se revela de imediato, mas quando a ausência se prolonga, quando o seu silêncio se mantém firme, ele aparece disfarçado de pensamentos que o homem não consegue controlar. No começo ele racionaliza. Ela só está ocupada. Depois inventa desculpas. Deve estar com amigas. Mas com o tempo, o argumento mais incômodo invade. E se ela encontrou alguém melhor? Esse é o ponto em que o ego dele começa a perder território. Porque, por mais que tente sustentar a postura de indiferença, a imaginação é mais forte. E a imaginação, minha amiga, tem o poder de transformar a ausência em presença. O que antes era apenas um vazio de mensagens se torna um filme dentro da cabeça dele. Ele se vê sendo substituído, esquecido, ultrapassado. Jung dizia que aquilo que evitamos encarar se torna destino. O homem evita olhar para a própria vulnerabilidade. Mas é justamente ela que começa a guiar seus pensamentos. Quando você some sem explicação, o vazio que deixa abre espaço para que ele projete medos antigos. Medo de rejeição, de abandono,
de não ser suficiente. E é nesse estado que surgem comportamentos reveladores. Ele começa a rondar suas redes sociais sem comentar nada. Observa suas aparições em silêncio. Manda mensagens disfarçadas de brincadeira. Tudo para medir sua temperatura sem se expor demais. Ele não admite o medo. Mas o medo já está ali, governando cada movimento. Agora eu quero te perguntar, você já viveu isso? Já percebeu um homem agir estranho tentando manter o papel de seguro, mas ao mesmo tempo dando sinais claros de que estava incomodado? Compartilha nos comentários, porque a sua experiência pode abrir os olhos de muitas outras mulheres que ainda não entendem essa dinâmica. Aqui está o detalhe que a maioria esquece. O silêncio não é ausência total, não é desaparecer do mundo, é ausência seletiva. Você não precisa bloquear, nem sumir de todos os lugares. Basta sair da rotina dele. É isso que provoca o impacto, porque o cérebro se acostuma com padrões. Quando o padrão é quebrado, o sistema entra em alerta. E quanto mais tempo você sustenta esse silêncio elegante, mais o medo cresce. Não o medo de não receber uma mensagem, mas o medo de perder aquilo que ele acreditava controlar. E quando um homem sente que pode perder, a forma como ele olha para você muda completamente. Na próxima parte vou te mostrar como esse medo começa a se transformar em ação. É aqui que ele deixa de apenas sondar e passa a se mover de verdade, tentando recuperar o que sente que pode escapar das mãos dele. Quando o medo já não cabe mais dentro do silêncio dele, algo começa a mudar de verdade. O homem deixa de apenas observar e passa a agir. Até então, ele tentava manter o controle com pequenos gestos, curtidas soltas, visualizações discretas, mensagens superficiais, mas quando percebe que nada disso traz você de volta como antes, a mente dele entra em outro estado. É nesse ponto que o cérebro masculino se torna refém da própria fantasia. A ausência prolongada o obriga a imaginar cenários. Você sorrindo para outro, ocupada em uma vida que não gira mais em torno dele, vivendo algo que não inclui sua presença. Essa imagem é intolerável para o ego, porque mostra que o poder que ele acreditava ter sobre você se dissolveu. Jung explicava que o inconsciente projeta aquilo que não conseguimos aceitar conscientemente. Por isso, mesmo sem provas, ele começa a acreditar que está perdendo algo precioso. Não porque ame profundamente ainda, mas porque o vazio o força a projetar em você um valor que antes ignorava. E é aí que acontece a virada. A mulher que estava sempre disponível, agora é vista como rara. As atitudes dele mudam. Pode aparecer com conversas que tentam resgatar intimidade, fazer perguntas indiretas para medir se você está com alguém, ou até tentar contato através de amigos em comum. De repente, aquele homem que parecia inabalável começa a dar sinais de inquietação. Ele pode até se convencer de que está apenas curioso, mas a verdade é que o medo já tomou forma. Medo de ser esquecido. E é aqui que muitas mulheres tropeçam. Quando ele dá o primeiro passo mais firme, elas entregam tudo de uma vez. Respostas rápidas, longas, carregadas de emoção. O efeito? O medo dele desaparece e o interesse se desfaz como fumaça. Agora, quero que você reflita. Se um homem que te ignorou de repente voltasse com um discurso de preocupação, você responderia como se nada tivesse acontecido? Ou mostraria de forma natural que sua vida seguiu? Escreve nos comentários porque esse dilema já transformou a história de muitas mulheres. O segredo aqui não é se vingar, nem manipular. É se manter no seu centro, responder sim, mas sem pressa, sem derramar emoção onde não cabe. Quando você demonstra que sua vida está preenchida com outras coisas além dele, o impacto é devastador. Não porque ele perde você de verdade, mas porque perde a segurança de ter você sempre ao alcance. E quando essa segurança se quebra, o desejo nasce. Porque o desejo não mora no que já temos, mas no que acreditamos que podemos perder. Na próxima parte, eu vou te mostrar como esse desejo escondido começa a crescer dentro dele e quais sinais revelam que, nesse momento, ele já não finge mais. Ele começa a correr atrás de verdade. O desejo começa a nascer justamente no vazio que você deixou. Até aqui ele ainda tentava manter o papel de homem seguro, mas agora algo já mudou.
A ausência se prolongou o suficiente para que o medo se transformasse em vontade. Ele já não pensa apenas em você como uma lembrança incômoda, mas como um enigma que precisa ser decifrado. Nesse estágio, a mente masculina é dominada pela projeção. Quando não temos respostas, criamos histórias. E a ausência abre espaço para as histórias mais poderosas. Ele começa a imaginar você diferente, mais confiante, mais ocupada, mais independente. O que antes parecia comum agora ganha um brilho especial, justamente porque não está mais ao alcance dele. Esse movimento não é consciente. Ele pode dizer a si mesmo que só está curioso, mas a verdade é que a curiosidade já se transformou em desejo. Não desejo físico apenas, mas desejo psicológico. O desejo de retomar o controle, de sentir que ainda pode ter espaço na sua vida. É aqui que os sinais ficam mais claros. Ele não manda mais apenas uma mensagem boba. Agora procura motivos para conversar. Pergunta de coisas antigas. Puxa assunto com desculpas triviais. Até usa lembranças para provocar proximidade. Ele pode até surgir com gestos maiores. Sugerir encontros, fazer questão de aparecer em lugares onde sabe que você está. Mas aqui está a chave. Esse desejo só se sustenta se você não entregar tudo de bandeja. Se você se render rápido demais, ele recupera a segurança e a magia se perde. Por isso, é essencial manter a naturalidade. Responder sim, mas sem abrir mão da sua rotina, da sua energia, da sua vida. Ele precisa sentir que a conquista não é garantida, que cada interação exige dele um investimento. E eu quero saber, você já viveu isso? Já percebeu um homem voltar não apenas com migalhas, mas com esforço real? Como você reagiu? Conta nos comentários porque sua história pode ser exatamente a confirmação que outra mulher precisa para entender o poder do silêncio bem conduzido. Esse é o momento em que muitas mulheres recuperam o poder sem perceber. O simples fato de não correr atrás já muda a forma como o homem olha para elas. O desejo, quando nasce assim, cresce rápido, porque não é alimentado pela posse, mas pela incerteza. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece quando esse desejo começa a se misturar com respeito, e como essa combinação pode transformar completamente a maneira como ele se relaciona com você daqui para frente. Quando o desejo começa a se misturar com respeito, algo profundo acontece na mente masculina. Ele deixa de olhar para você apenas como uma ausência que incomoda e passa a perceber uma presença que impõe valor. Não porque você falou, não porque pediu, mas porque a sua postura silenciosa mostrou que sua vida não gira em torno dele. Esse respeito não nasce de palavras bonitas. Ele nasce do contraste. Enquanto antes você respondia sempre, agora ele percebe que precisa se esforçar. Enquanto antes você se moldava às necessidades dele, agora você mostra que tem prioridades próprias. E isso, para a mente masculina, é um choque. O homem não respeita aquilo que está sempre disponível. Ele respeita o que sente que pode perder. E é nesse ponto que eu quero abrir um parêntese com você. Tudo o que eu estou dizendo aqui não é apenas sobre estratégias para despertar medo, desejo ou respeito. É sobre você se colocar no centro da sua própria vida. Porque o silêncio só funciona de verdade quando ele vem de um lugar de amor próprio, não de vingança ou carência. Por isso eu preparei um material especial. Um guia de empoderamento feminino para mulheres que decidiram se escolher antes de escolher qualquer relacionamento. É um e-book prático, direto, que une psicologia profunda, reflexões e exercícios para você romper ciclos de dependência emocional e aprender a se colocar em primeiro lugar. O valor dele é simbólico, mas o impacto pode ser transformador. O link está logo na primeira linha da descrição deste vídeo. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes você se anulou tentando ser lembrada? Quantas vezes colocou a felicidade do outro acima da sua? Coloca nos comentários porque compartilhar isso pode não só libertar você, mas também inspirar outras mulheres que ainda não tiveram coragem de se escolher. Voltando à mente dele. Nesse estágio, o homem já não finge mais. A indiferença não cola. Ele percebe que, para reconquistar espaço, precisa mudar sua postura. O desejo já está ali. Mas o respeito começa a nascer porque ele vê que você não é conduzida pelo medo de perdê-lo. E essa combinação,
desejo e respeito, é rara, e por isso é tão poderosa. Na próxima parte, eu vou te mostrar como esse respeito transforma a dinâmica completamente, e como, quando você mantém essa disciplina, ele deixa de apenas correr atrás por ego e começa a se mover para te reconquistar de verdade. Quando o respeito se consolida, o jogo muda de forma definitiva. Até aqui ele se movia por curiosidade, depois por incômodo, em seguida pelo medo de perder. Mas quando percebe que você não se dobra, que não corre atrás e que tem uma vida preenchida mesmo sem ele, a mente dele é obrigada a enxergar algo que antes ignorava. Você é uma escolha, não uma obrigação. Esse é um dos momentos mais poderosos, porque o respeito não nasce apenas da ausência, mas da consistência. Você mostrou, sem precisar dizer uma palavra, que não depende dele para existir. E quando um homem encontra uma mulher que vive dessa forma, ele entende que precisa sair do modo superficial. Ele não pode mais tratar você como tratava as outras. Aqui está a chave. Quando você se escolhe primeiro, não apenas desperta desejo, mas redefine o padrão de relacionamento. O silêncio elegante ensina algo que nenhuma discussão ou cobrança ensina. Mostra, na prática, que a sua energia não está à venda por migalhas. Agora eu quero que você me responda. Você já viveu a experiência de perceber que, quando parou de implorar atenção, as pessoas começaram a te tratar diferente? Quero que você conte aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar mulheres que ainda não descobriram a força que existe nesse movimento. E aproveitando, se o que você está ouvindo agora faz sentido, se de alguma forma está abrindo seus olhos para coisas que você não tinha percebido antes, se inscreve aqui no canal. Esse simples gesto faz com que você continue recebendo conteúdos que fortalecem sua autoestima. E, ao mesmo tempo, me ajuda a continuar trazendo reflexões profundas que podem transformar sua forma de se relacionar. O mais importante é você entender que esse processo não é um jogo. É disciplina emocional. É amor próprio. Quando você mantém a postura, o homem deixa de ver você como uma distração e passa a enxergá-la como referência. E esse é o ponto onde ele deixa de se mover apenas por orgulho ou ego, e começa a agir porque reconhece que você tem um valor único. Na próxima parte, eu vou te mostrar como fechar esse ciclo com sabedoria. É o momento final, onde você não apenas recupera o poder, mas garante que o respeito conquistado se mantenha a longo prazo. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada, o fechamento. Quando você sustenta o silêncio elegante, quando escolhe se priorizar em vez de implorar por atenção, o que acontece na mente dele não é apenas saudade passageira, é transformação. Ele começa acreditando que está no controle, depois sente curiosidade, em seguida, vem o incômodo. Logo aparece o medo de ser substituído. Então, nasce o desejo, e por fim, o respeito. Esse respeito é raro, porque não foi conquistado com manipulações ou jogos baratos, mas com postura. Você mostrou que não precisa gritar, não precisa dramatizar, não precisa implorar. Bastou o silêncio para que a mensagem fosse clara. Você se escolhe primeiro, e é nesse ponto que muitas mulheres percebem que todo o esforço valeu. Não porque ganharam o homem de volta, mas porque ganharam a si mesmas. Quando você entende que sua energia não pode estar sempre disponível, você descobre algo libertador. Amor próprio não afasta, amor próprio atrai. Agora eu quero te perguntar: qual foi a parte dessa reflexão que mais tocou você hoje? Escreve nos comentários. Eu leio cada um e quero conhecer a sua visão, porque a sua história também pode inspirar outras mulheres que estão vivendo esse mesmo processo. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita e se inscreve aqui no canal. Esse espaço existe para trazer clareza, força e consciência emocional para mulheres que decidiram parar de viver à sombra da aprovação masculina. Se você acredita que outras também precisam ouvir isso, compartilhe o vídeo. Você pode ser a ponte para a transformação de alguém. E mais, se você sente que esse vídeo trouxe valor para a sua vida, considere se tornar membro do nosso clube de membros ou deixar um valeu demais aqui embaixo. Isso é opcional, claro, mas é uma forma carinhosa de apoiar esse trabalho e me ajudar a continuar trazendo conteúdos cada vez mais profundos e transformadores para você. Lembre-se, o silêncio não é ausência,
É presença em outro lugar. É a prova viva de que você se escolhe antes de qualquer relação. E quando ele percebe que não é mais o centro do seu mundo, a pergunta inevitável começa a ecoar na mente dele. O que eu preciso fazer para ter essa mulher de volta? E é nesse instante, minha amiga, que você está no comando.